Em Ipatinga, 174.327 eleitores estão aptos a votar este ano. São 81.370 homens e 92.777 mulheres, segundo o TSE. Ou seja, as mulheres são maioria, 53%. E será que a proporção de candidatos e candidatas segue essa mesma proporção do eleitorado masculino e feminino? Vamos aos números. Primeiro, em relação ao cargo do executivo. São 9 chapas na disputa para prefeito e vice. Então, são 18 candidatos no total. Desses, só tem uma mulher na disputa. No caso, para o cargo de vice-prefeita. Então, a proporção é de 5,5%. Agora, em relação à disputa para a Câmara de Vereadores. Existe uma lei eleitoral que determina que 30% das candidaturas de cada partido deve ser de mulheres. Então, olha só, no site do TSE a gente encontra 418 registros de candidatos. São 278 candidatos a vereador e 140 mulheres na disputa. Dá, então, 33,5%. Ou seja, a gente percebe, né, que esse percentual de 30%, pelo menos o mínimo, está sendo seguido pelos partidos, mas há partido em que a maior parte dos candidatos, na verdade, são mulheres. Mas, via de regra, por que existe esse desequilíbrio entre homens e mulheres nos cargos eletivos aqui em Ipatinga? Nós convidamos 2 mulheres que participam ativamente da política partidária local e uma historiadora para fazer essa análise. Cassinha Carvalho e Lene Teixeira, 2 vereadoras de Ipatinga, cada uma com uma trajetória diferente na vida pessoal e na política. Cassinha está finalizando o primeiro mandato e é a única mulher disputando um cargo para o executivo. É candidata a vice-prefeita. Ela tem 59 anos, nasceu em Caratinga e se mudou para Ipatinga aos 21 anos. É casada, tem 3 filhos e é formada em Educação Física e Direito. Quando decidiu entrar para a política, era professora numa faculdade de Direito. Eu trabalhava com as matérias introdutórias, que é a filosofia do direito, história do direito, e falava dentro de sala que a política ela é feita dos 2 lados, do lado do eleitor e do eleito, no mesmo grau de responsabilidade, porque não era só o político que esquecia do eleitor, o eleitor também esquecia do político, então não tinha compromisso. E eu entendia, eu falava isso na sala de aula repetidamente, até que eu comecei a perceber que eu fazia política de forma partidária. Sempre fiz, porque minha mãe era líder comunitária, lá no Caratinga. Minha mãe foi presidente da primeira associação de moradores do bairro Santa Zita. Enfim, mas eu sempre envolvida com as questões de ressocialização de menores, infratores, como que os egressos do sistema prisional iam ser recebido pela sociedade, que era responsabilidade nossa, isso tudo eu falava. Aí eu comecei a perceber que eu também estava errada, que eu tinha que ter uma posição partidária. E aí eu comecei a conversar com meu marido, com a minha família, com meus 3 filhos, e foi um período de eu acredito que uns 2 ou 3 anos conversando com eles, para que eles aceitassem a minha entrada na vida política. Lene Teixeira está no 4º mandato como vereadora e é candidata à reeleição. Tem 56 anos, nasceu em Sobralha e veio para Ipatinga aos 14 anos. Tem 3 filhos e é divorciada. Foi eleita pela primeira vez como vereadora aos 36 anos, mas a trajetória na política começou bem antes. Me tornar candidata foi consequência, né, de todo um trabalho que eu já vinha fazendo desde a minha adolescência. Eu sempre atuei muito nos movimentos populares, na Igreja Católica, da Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude. Então a gente sempre teve uma atuação muito forte dentro da igreja. E na igreja eu aprendi que a política também é esse gesto maior de amor ao próximo, de servir, de atuar. Só não tinha coragem de ser candidata.
né? E demorei a ter coragem de ser candidata, porque eu acabava falando com o pessoal assim, eu ser candidata e ver os outros pisando na minha cara na rua, porque joga o papel da gente na rua e vai pisar, não vou ser candidata. Mas eu acho que o processo, também a gente vai conscientizando, vai amadurecendo e que precisa, né, de ocupar esses espaços. Então eu fui candidata a primeira vez em 94 a deputada estadual e faltaram menos de 500 votos para ser eleita. Em 2000 eu fui candidata a vereadora pela primeira vez em Ipatinga e fui eleita. E de lá para cá, eu acabei sempre disputando alguma eleição, mas muito mais por essa necessidade da mulher ocupar os seus espaços. Eu penso que isso é um desafio constante, né? Porque o trabalho nosso enquanto mulher na política tem que ser também de abrir mais espaço para outras mulheres se empoderar, porque essa discussão precisa de ser feita. E como elas avaliam o atual cenário da política municipal? Eu conheço, Vanessa, mulheres nessa cidade talentosíssimas, guerreiras, competentes, que eu vejo aqui agora, eu posso citar nomes aqui agora, né, de mulheres da comunidade que poderiam estar concorrendo, né? Eu posso falar Pretinha, Marilane, Carmelita, enfim, várias mulheres, Maria do Carmo, mulheres maravilhosas, que poderiam estar hoje numa chapa engrandecendo o debate, a disputa. Que política é isso? A vida pra gente nunca foi fácil. Por quê? Esse pleito mostra isso. 9 chapas e uma mulher. Então mostra uma sociedade machista, uma sociedade muito preconceituosa, até porque nós começamos a votar, outro dia eu já falei isso, há pouco tempo. Nós até então nós nem sequer votávamos, até os anos 30. E um pouco, a história ainda contando um pouco recuado, nós fomos, maior parte, por uma grande passar, né, da história do homem, da mulher na humanidade, nós fomos propriedade, nós fomos nossos pais, né? Nós éramos propriedade de pai, nós éramos propriedade de marido, de sogra, de filho mais velho, enfim, né? Então, para nós é sempre mais difícil, o que é bom, porque nos faz desenvolver todas essas outras habilidades. A cota, ela sempre foi entendida que tinha que ser 30% de mulher, porque o homem é que sempre ocupou mais esse espaço. Mas nós no PT fizemos quase que diferente, né? Quase não. Ter 53% hoje das vagas para disputa eleitoral ocupada por mulheres, e todas as mulheres com histórico de luta, com presença nos movimentos sociais, na educação, nas pastorais. Então são mulheres muito presentes na vida da comunidade. Nós sabemos que não dá para manter essa desigualdade de representação entre mulheres e homens nesse espaço do legislativo, nesses espaços de poder. A mulher precisa de ocupar mais esses espaços. Para a historiadora Marilene Tuller, existe uma evolução da atuação da mulher na política em Ipatinga. Marilene estuda há quase 20 anos os movimentos sociais e políticos da cidade. Em 2005, fez uma pesquisa para mostrar a visibilidade da mulher ipatinguense. Entre 64, quando Ipatinga foi emancipado, até 84, foram 8 prefeitos, 8 vice-prefeitos, 77 vereadores e apenas 2 mulheres, que foram a Terezinha Ferrer Fernandes e a Maria de Lourdes Bittencourt. Depois nós tivemos a eleição de 3 mulheres para uma mesma legislatura. Na época, a Elma Guidini, a Lene Teixeira e a Rosângela Reis. Então, tem ocorrido uma evolução da participação das mulheres na política. Fazendo um balanço até 2020, em 14 legislaturas na Câmara de Ipatinga, do total de 233 vereadores, foram apenas 14 vereadoras, o que corresponde a
5%. O levantamento é da Assessoria de Comunicação da Câmara. E o que pode ser feito para equilibrar essa balança daqui para frente? Estamos no momento em que muito se fala sobre o empoderamento feminino e as nossas entrevistadas nos chamam para isso, para assumirmos o nosso protagonismo. Esse clique chama responsabilidade social. Esse clique, ele abre para gente um caminho. Fala assim, que me mostra que daqui 10 anos, o que eu fizer hoje vai refletir daqui 10 anos. A criança que eu educo hoje vai refletir numa sociedade melhor daqui 10 anos. A mulher que se organiza em família e que vai à luta, né, na vida política, ela tá, eu acredito que ela está mais preparada, inclusive. E acredito que a política vai ser muito melhor depois que nós tivermos mais mulheres. Cabe a nós, mulheres, sairmos para a política. Nós precisamos nos lançar. Mulheres, vamos à luta, tá? Vamos à política. A política espera por você. Quando a mulher decide assim, que o lugar da mulher, aonde ela quiser, não é só no fogão, não é só educando o filho, não é. Se ela tem a consciência disso, ela vai com certeza ter esse clique da participação. Descubra, né, a força que tem dentro de você para realizar para além daquilo que você está realizando. Não aceitar o que foi imposto culturalmente enquanto espaço delimitado num quadradinho que era o da mulher. Nós não podemos aceitar a política do jeito que ela está hoje. Nós precisamos de atuar. Aí é para o bem dos filhos da gente, dos filhos das gerações futuras, porque não dá para nós aceitarmos a política do jeito que está hoje. Nós, enquanto mulheres, temos um papel importante nisso. Por que nós elegemos homens? Será que não existe uma candidata mulher que nos represente? E muito pelo contrário. Nós, mulheres, temos tanto conhecimento quanto os homens. Né? O que nos impede de fazer um trabalho, por exemplo, na Câmara Municipal? Então, a minha expectativa para este ano é que haja realmente um número expressivo de mulheres, não só como candidatas, mas um número expressivo de mulheres eleitas.